Oi, turma. Então, nós estamos, né, ainda nesse período pandêmico e ainda precisamos manter nossas aulas de forma remota. Bom, já estamos em meados do mês de junho e vocês receberam um conteúdo programático para o estudo durante esse mês. Então, o que nós temos programado, não é isso, para esse período do mês de junho? Falaremos de domínios discursivos, de gêneros textuais, já começamos a falar na aula do dia 1º. Além de gêneros textuais, nós precisamos compreender essa diferença entre gênero textual, tipologia textual, domínio discursivo, tá? No primeiro momento é isso que nós vamos falar. O que é um domínio discursivo? Nós interagimos com diversas pessoas, em diversas situações, em diversos grupos. Então, os domínios discursivos nada mais são do que aquelas esferas das quais nós estamos inseridos. Pode ser na igreja. Lá na igreja há um discurso, uma forma de falar, uma forma de dizer. Na escola também é diferente. O discurso da escola, o modo de falar, o modo de solicitar algo é diferente lá do que a igreja, do que nós vivenciamos, por exemplo, na igreja. Se nós formos para o espaço, tá, social de uma academia, o discurso é diferente. Se nós estivermos falando na esfera jornalística, então assim, para cada ambiente nós temos uma forma de falar. Lembra que a gente falou de variedade linguística, que a língua ela se adequa conforme o contexto, conforme a situação na qual nós estamos inseridos. E é isso que nós precisamos ter na nossa mente, ser consciente disso. A linguagem, ela irá passar por esse processo de variação para se adequar à nossa necessidade comunicativa. Então, quando nós queremos comunicar algo a alguém, nós fazemos de duas formas, ou oralmente ou verbalmente escrito. Se oralmente, nós vamos utilizar de um gênero textual oral. Se for escrito, de um gênero textual escrito. Então, a língua ela tem essas duas facetas, a oral e a escrita. Ótimo, até aí tudo bem, nós já temos consciência disso. O que mais que nós precisamos desenvolver, né? O que mais que nós precisamos saber sobre esse estudo, essa utilização da língua? Então, se a nossa comunicação ela se faz sempre através de um gênero textual, toda vez que nós vamos produzir um gênero textual falado ou escrito, oral ou escrito, nós precisamos primeiro definir o que eu quero comunicar, né? Nesse momento, qual é a capacidade que eu vou me utilizar? Capacidade linguística. De quê? Eu vou narrar um fato, eu vou expor, eu vou explicar, eu vou descrever uma cena, uma situação, uma imagem. A minha intenção é, naquele texto, instruir, é passar orientações para que o meu leitor, o meu interlocutor, compreenda, faça, desenvolva uma ação. Então, aí eu estou me utilizando, né, da forma injuntiva. Ou ainda, quando eu quero defender um ponto de vista, uma opinião, uma ideia, eu vou argumentar. Então, vejamos, nós lemos sobre narrar, relatar, expor, instruir. Deixa eu ver aqui qual é a outra nomenclatura que a nossa gramática nos traz. Vamos lá, vamos revisar. O narrar, o relatar, o argumentar, o expor e o instruir. Então, essas são as formas como a linguagem ela vai se desenvolver ou nos ajudar a comunicar algo para outras pessoas. Então, vejamos. Cada grupo desse, o grupo do narrar, o grupo do relatar,
Existem vários gêneros textuais agregados. Por que gêneros textuais? Gêneros textuais, nós já sabemos que são aqueles textos que estão aí à disposição na sociedade, que nós os utilizamos conforme a nossa necessidade de comunicar com o outro, ok? Então, nós temos o quê? Uma lista, assim, imensa, ilimitada de gêneros textuais, como o bilhete, a crônica, o conto, a carta, a receita culinária, a regra de jogo, o que mais? O manual de instrução, o que mais que nós temos? Oralmente, nós podemos fazer um seminário, nós já temos os hinos, as letras de música, os poemas, as piadas, o que mais? Biografias, relatos, temos notícias, reportagens. Então é assim, de tantos gêneros que eu falei, eles pertencem a esferas diversas, se subdividem, né, nos vários grupos de funções da linguagem, como o narrar, o relatar, o argumentar, o expor, o instruir e o que mais? É impossível, tem até um quadrinho aí, um box, que é interessante que nós estejamos visitando. É impossível não se comunicar verbalmente por algum gênero, assim como é impossível não se comunicar verbalmente por algum texto. Isso porque toda manifestação verbal se dá sempre por meio de textos realizados em algum gênero. Em outros termos, a comunicação verbal só é possível por algum gênero textual. Por exemplo, eu vou promover uma festa. Só um exemplo, tá? Não podemos promover festa ainda. E eu vou convidar o Leandro, vou convidar a Jordelma. Só um exemplo. Então, o que é que eu faço? Eu vou escrever um texto. Eu não vou encontrá-los, não vou fazer um convite de boca. Eu vou registrar, eu vou escrever. Então, qual será o gênero que eu vou me utilizar para eu convidar a Jordelma e o Leandro para participarem de uma festa que eu estou promovendo? É o convite. E o convite, ao ser escrito, ele tem toda uma estrutura. Ele tem o quê? Na estrutura de um convite, vocês podem observar. Ele vai ter, qual é a estrutura dele? Ele vai ter o convite em si, o texto convidativo. Primeiramente tem o vocativo, que vai dizer: Jordelma, Leandro, convido você para comemorar os meus 37 anos no dia 1º de novembro de 2021 em minha residência, às 20 horas. Pronto. Um abraço, eu aguardo você, Remédios Costa. Pronto, esse era eu oralizei um bilhete, mas escrito ele seria dessa maneira também. Então, Caraúbas do Piauí, novembro de 2021, por exemplo. Então, o convite é um exemplar de gênero textual, tá certo? Então, nós vamos dar prosseguimento com o nosso conteúdo programático.